A história já começa com o protagonista sendo perseguido. Logo em seguida, vemos um disparo de flecha que o atinge na perna. O protagonista já perde as forças na perna e cai no chão. Ele olha para trás e já vê o assassino com a espada no seu pescoço. O assassino já manda revistar o prota. E seus aliados acham uma relíquia. Logo em seguida, o assassino se prepara e dá um fim na vida do protagonista. A cena corta para o protagonista caído no chão, ouvindo uma voz pedindo para ele matar. Ele diz para a voz não ficar irritada, chamando-a de mãe da corrupção. A mão vai se aproximando do corpo do protagonista, pedindo para matar. O protagonista diz que era necessário morrer uma vez aqui. A mão se agarra no seu peito. Ele pergunta se a mão está preocupada com a relíquia. Ele diz que já a coletou, e por isso não haveria necessidade de ter um assassino me perseguindo. Entretanto, acabei perdendo meu dinheiro. Mas agora que tal um pequeno flashback? Bom, enfim, minha vida assim que cheguei próximo dos 30 anos me deixava cansado e ocupado demais para poder jogar. É por isso que eu sempre fazia concessões com a realidade, usando hack. Nem lembro direito o nome do jogo ou porque eu comprei ele, mas continuei jogando. Para conseguir viver como o padre da corrupção. O que é o padre da corrupção? Bom, é o mais difícil de progredir, o mais difícil de jogar e a classe de pior desempenho. Mas o que eu poderia fazer se o meu coração acelera toda vez que eu jogo esse jogo? Bom, continuando, quando todos os meus materiais de progressão da classe acabaram e todas as minhas missões de classe já haviam sido completadas, eu me tornei o padre da corrupção e acabei entrando no jogo. Essa mão que fica gritando, parecendo um roqueiro é a deusa a quem eu sirvo. A mãe da corrupção, tudo começou há 5 anos, quando eu comecei a servir a deusa da corrupção. Quando eu acordei no jogo, as únicas coisas que eu tinha eram um hobby da ordem da corrupção e a mão da deusa que estava estirada no meu peito. Por causa da grande presença que eu sentia vindo da mão, eu fui capaz de aceitar facilmente que tinha entrado no jogo. De acordo com a descrição do jogo, o padre da corrupção era um humano modificado geneticamente por drogas. Como resultado, ele tinha capacidades físicas aprimoradas e sentidos aguçados, e também um corpo que só pode ser morto por uma divindade. E talvez tenha algo de errado com a minha cabeça, embora no mundo real eu nunca tenha sido capaz de suportar sangue. Ver cenas macabras como essas já não me afetam mais. O único problema era que meu corpo não sentia mais nada, nem mesmo o gosto das coisas. Agora podemos prosseguir com a história. Após entrar na cidade do norte de Giz, decidi fingir ser um membro da Ordem da Preservação. Já na cidade, peguei minha identidade e fui atrás de trabalho. A atendente disse que poderia ter algum trabalho para um padre que serve a deusa da preservação, como eu. Normalmente, se eu fosse de uma ordem diferente, no momento em que eu fingisse ser membro de outra ordem, minha deusa teria se enfurecido e me marcado. Uma marca que só membros daquela ordem podem ver. Um selo de punição. Entretanto, nossa deusa é bem benevolente quando se trata de disfarces como estes. A ordem da corrupção era inimiga de todas, e eu, que era odiado por todos, era o único seguidor da mãe da corrupção. Bem aqui, Padre Marnak. Fico feliz em trabalhar com você. Fizemos o anúncio da missão que era sobre uma caçada de monstros e bandidos. A maioria dos outros mercenários pediu para que eu lesse tudo para eles. Não é uma habilidade tão especial. No momento em que eu entrei nesse jogo, eu era capaz de ler e escrever a linguagem desse mundo. Como a recompensa da missão era especial, decidi receber uma parte adiantada. Já na estrada, lembrei da moça ruiva, pois ela realmente gosta de falar muito. A deusa pergunta se o protagonista se apaixonou e ele diz que não. Se continuar dizendo isso, eu vou ficar bem chateado com você. Logo, o figurante chama o protagonista. O figurante diz que tem certeza de que o protagonista veio de outra cidade. O loirinho diz que, se eles continuarem por essa estrada, logo chegarão na vila dele. E ele se preocupa com seus pais,
E o loirinho continuou dizendo que ele tem certeza de que os pais dele são capazes de aguentar o inverno. Aí ele pergunta se o protagonista está sabendo que existem rumores de que quem está sequestrando os fazendeiros nessa estrada não são pessoas ou monstros, mas fantasmas. O prota já acha que o loirinho fala demais. Logo em seguida, o capitão chama o loirinho. Por que você continua me pedindo para matar todo mundo? Você não disse nada quando eu voltei para Gis. Seu filho agora está desesperado, precisando de 20 moedas de prata. Eu gostaria de passar esse inverno em uma cama quentinha. A propósito, em quantos dedos você avaliaria o pessoal da equipe? Parece que não tem ninguém especial entre eles. Se eu matasse todos eles e os mandasse para a mãe da corrupção, eu seria capaz de receber divindade de acordo com o número de dedos que ela avaliou. Um dedo vale 10 de divindade. 2 dedos valem 100 de divindade. 3 dedos valem 1000 de divindade. 4 dedos valem 10.000 de divindade. 5 dedos valem 100.000 de divindade. E se eu conseguir coletar 10.000 de divindade, eu posso receber uma autoridade. Graças ao sistema, eu fui capaz de absorver a divindade da relíquia sagrada e ganhar uma autoridade. Atualmente, existem 12 relíquias. A mãe da corrupção me disse que se eu coletar todas as relíquias, todos os meus desejos seriam atendidos. Primeiramente, eu vou pedir para recuperar o meu paladar. O capitão me deu uma bronca e falou para que eu não fique te perturbando muito. Eu tô bem, amigo. Não se preocupe comigo. Nessa hora, o inimigo já acerta vários disparos de flechas no grupo do prota, acertando o capitão no pescoço. O gordinho já fica em choque e o prota puxa o figurante e joga ele no chão. Várias flechas atingem o prota, que já sente o impacto. O figurante grita preocupado com o prota. De longe, vemos os inimigos que fizeram o ataque. Voltamos pro prota todo estirado no chão. O prota ofegante já diz que são bandidos. A mãe da corrupção, pedindo pro prota, se finge de morto e coletar as divindades quando tiver a chance. O prota diz que isso seria a coisa mais fácil a se fazer. Entretanto, o prota não age assim. Olhando para a espada, ele pensa: em primeiro lugar, eu faço as coisas desse jeito. Logo em sequência, o prota já avista um arqueiro. Ele corta o figurante tão rápido que não dá nem para ver direito. O chefe dos bandidos que estava escondido já fica em choque. O chefe diz que vai cuidar do prota e pede para seus aliados voltarem quando terminarem de lidar com o resto do grupo. O prota já avista o chefe e já vai para cima. O figurante defende o ataque do prota e já começa a dar risadas enquanto o prota está sério. Então, uma colisão acontece e eles são jogados para longe. Logo em seguida, o prota pede para a deusa classificar o inimigo. O chefe, rindo loucamente, pergunta do que o protagonista está falando. Em seguida, acontece mais uma colisão de espadas e um combate frenético acontece. A deusa classifica o inimigo com 2 dedos e meio. O protagonista diz que um mero bandido está no mesmo nível do guarda que cortou sua cabeça. E ele pensa que esse jogo é muito desbalanceado. O figurante grita e vai para cima do protagonista. Logo em sequência, vemos a espada do prota quebrada no chão. Mais uma vez, o figurante dá risada. O prota olha para sua espada e diz que ela é uma porcaria. O chefe diz que, como essa é a sua última missão, ele iria deixar o protagonista ir embora. O protagonista confirma e diz: acabamos o assunto aqui e saímos enquanto nós dois estamos sorrindo. O prota diz que quer fazer uma outra oferta, que ele pare de ser um bandido e saia desse lugar. Agora, se fizer isso, pego leve com você. O chefe pergunta se o prota está falando sério. Realmente acha que é tão simples. Quando o protagonista ia confirmar, leva uma flechada na cabeça. O chefe diz que demoraram demais e ele já estava achando que ia morrer. O figurante diz para o chefe parar de encher o saco e diz que viu o chefe cortando a espada do padre. O chefe diz que calculou precisamente onde deveria atacar para cortar lá.
O chefe diz que já terminaram por aqui. Os figurantes dizem que já eliminaram todo mundo. Logo ouvimos a voz do prota perguntando se realmente mataram todo mundo. Os caras já ficam todos assustados e o protagonista levanta. O chefe, sem entender, pergunta por que estão surpresos olhando para trás. O figurante diz que uma pessoa sobreviveu depois de tomar uma flechada na cabeça. O protagonista pergunta se é a primeira vez que vocês veem isso. O chefe diz que é. Marnak diz que já deu uma chance para todos, mas o seu pessoal me respondeu com aquela flecha. O chefe fica apavorado e manda todo mundo atirar várias flechas na direção do prota, que começa a falar com a sua deusa. Ó mãe da corrupção, seu filho está em perigo. Estou surpreso e com medo demais para saber o que fazer. Se estiver ao meu lado, assistindo, não acha que essa seria uma situação apropriada para me ajudar? O chefe já grita para todo mundo correr. Os figurantes dizem que não dá para sair, pois tem uma parede invisível. E o prota continua. A linha onde os vivos não podem passar. É uma autoridade que o padre da corrupção deve ativar antes que possa liberar seu poder. Isso impede que os inimigos fujam e se escondam da divindade da corrupção. Os figurantes gritando e pedindo por ajuda. Marnak diz que adora essa autoridade. O chefe diz que não temos escolha. Saquem suas espadas. Se conseguimos atravessar essa barreira. Logo em seguida, o chefe é atingido por um impacto gigantesco. Os figurantes gritam pelo chefe. Vemos a barreira e, em seguida, um braço gigante que esmagou o chefe. Todos desesperados já se perguntam o que é essa coisa e já gritam que é um monstro. Ouvimos gritos de desespero para todo lado. Eles até imploram para Marnak os deixar viver. Em pensamento, Marnak diz: além de suas cabeças, pode fazer o que quiser com o resto. E ouvimos mais gritos. A cena muda para Marnak, indo em direção à carruagem. A deusa diz para ele coletar as divindades. O prota diz que se ele coletar as divindades em seus corpos não vão desaparecer. E se eu fizer isso, a guilda virá investigar. Marnak olha para o lado e vê o loirinho caído. O prota diz que vai dar o seu melhor para salvar o loirinho. Lógico que o prota tem que ter uma reputação boa. Por isso, Marnak pede a ajuda da deusa e diz para ela parar a evolução de seus ferimentos. A cena corta para uma mulher perguntando o que aconteceu com o indivíduo que roubou a relíquia. O rapaz ao lado diz que ele foi decapitado no local. A moça pergunta: o que aconteceu com o corpo? O rapaz diz que, sem suprimentos sobrando, não tiveram escolha além de voltar somente com a relíquia. O rapaz chama pela sacerdote. Ela diz que ele pode voltar, pois daqui para frente. Estou pensando em embarcar em uma peregrinação. O rapaz, meio surpreso, diz tão de repente: não me diga que é por causa da profecia. O sacerdote diz que sim, tudo por causa da profecia. E ela diz que tem alguém que ela precisa encontrar. Agora vemos Marnak carregando o loirinho. Os guardas os avistam e vão ajudar. Os figurantes dizem que o padre Marnak acabou de voltar. Eles se perguntam: como ele carregou alguém mais pesado que ele com uma mão? A ruiva diz que recebeu permissão dos guardas. E diz também que nunca teria imaginado pela sua aparência. Mas parece que você é mais forte do que o esperado. Marnak diz que é um pouco forte. A ruiva diz que as cabeças que o prota está carregando eram a fonte de todos os nossos problemas. Ao invés de ficar carregando por aí, acho que seria melhor se nossa guilda ficasse com isso por enquanto. O protagonista pergunta se tem algum lugar para dormir nessa cidade grande, pois estou planejando procurar por um agora. A ruiva pergunta se ele não tem lugar para ficar, e ainda diz que, se estiver tudo bem para o protagonista, ele pode dormir na casa dela. A deusa fica com tanta raiva que manda dar um fim na ruiva logo. Marnak diz que já estava bem ciente, e foi por isso que eu aceitei. Não tenho nenhuma intenção perversa com uma jovem senhorita com um belo cabelo ruivo. Tudo o que ela quis dizer era que ela permitiria que eu dormisse no quarto de convidados da guilda de mercenários. Logo em seguida, alguém bate na porta.
Era a jovem ruiva, dizendo que o padre Marnak deveria descansar o quanto antes, mas ele deveria se atentar. Marnak diz sem problemas e pergunta qual seria o problema. A jovem disse que o Lorde deseja ver o protagonista. Marnak fica surpreso em saber que o Lorde queria vê-lo, e ele pergunta se ela sabe qual o motivo do Lorde ter me chamado. Ela responde que o capitão Galad do grupo de mercenários que faleceu era na verdade o meio-irmão do Lorde. Logo mudamos para o castelo do Lorde. O mordomo já diz que o prota chegou. O Lorde pede para que ele saia. O Lorde olha para Marnak e fala: então, foi você que viu os últimos momentos do meu irmão? E pergunta se o prota quer um pouco de chá. Marnak dá uma risada tenebrosa e é explicado que, quando a sua deusa viu o Lorde pela primeira vez, ela desenhou um X. Marnak pergunta: como está indo? A vida fingindo ser um humano, eu quero dizer, demônio. O Lorde olha bem sério para Marnak. Em seguida, nos é explicado que, enquanto a deusa estava escondida dentro do seu bolso, só haveria um motivo para ela desenhar um grande X no Lorde assim que ela ouviu. É porque ele não era um ser humano. E entre todos eles, só tem uma existência que pode tomar a forma de um humano, que são os demônios. Enquanto demônios são mais fortes do que qualquer outra existência, existem aqueles que são incapazes de fazer alguma coisa sozinhos. E para se tornar parte do mundo, eles não têm escolha a não ser fazer acordos com as existências daquele mundo. É por isso que os demônios amam todos os seres humanos. Entretanto, os deuses odeiam os demônios, que dão tanto quanto tiram. Nos é mostrado um discurso. De agora em diante, aquelas existências serão chamadas de demônios, e elas são maléficas. E foi quando começou a caça aos demônios pelos sacerdotes. Marnak pensa que a contratante do demônio era uma classe difícil, e as pessoas viviam evitando ela. Lembrei que o contratante do demônio era a segunda classe que eu jogava. O Lorde fica meio pensativo, e logo diz que, graças ao falecido Galad, eu consegui estar na presença de um importante convidado. Vendo em como você foi capaz de ver através do meu disfarce, não acho que você seja realmente um padre da Ordem da Deusa da Preservação, né? Você pode me chamar de rastejante sorrateiro. Marnak diz que é um sacerdote servindo a deusa da corrupção. O Lorde diz que achava que todos os seguidores da deusa da corrupção tinham sido dizimados, e pensar que haveria um filho da corrupção vivo. O Lorde pede para Marnak se sentar e diz que, para ser honesto, não te chamei aqui por nenhuma razão em particular. Galad, o capitão do grupo de mercenários que estava com você, pode me dizer exatamente como ele morreu? O Lorde diz que vai garantir o pagamento pelos seus esforços. Marnak dá um sorriso. E logo em seguida vemos o castelo. E o protagonista dizendo que foi um evento bem infeliz. Esse inverno, após reclamar que ele não tinha trabalho, o Lorde tentou dar a ele um trabalho por debaixo dos panos. O Lorde diz que não imaginaria que o Galad morreria no processo. Essa coisa chamada vida é bem difícil. O protagonista recebe um saco de ouro e diz que o Lorde não intimou usando esse dinheiro. Esse ouro é só por pura intenção de saber a verdade. Não sou um sacerdote que é ganancioso por ouro. A deusa diz que o prota foi muito longe com isso. Marnak diz: por favor, escute o que eu tenho para dizer antes de ficar irritada. É muito importante ouvir tudo até o final. Marnak se prepara e diz que tem algo que não enferruja e dura tanto quanto o ouro. Sabe o que é isso? Ele diz que isso é o amor que ele sente por sua deusa. A deusa já começa a gaguejar e meio que abraça o protagonista. Marnak diz que para mim você sempre será a coisa mais importante. É por isso que você não precisa se preocupar assim. Em seguida, a ruiva já recebe o padre Marnak de volta. E a deusa não gosta dela mesmo. A ruiva diz para o prota ir cumprimentar os sacerdotes do ensinamento. Marnak pensa: a seita do ensinamento. Eu não quero falar com aqueles malucos agora. Mas assim que eu vi eles, a deusa falou que um deles tem uma relíquia sagrada. A cena corta para alguém chegando e dizendo: a dedicação de uma vida de direito. Marnak pensa: nunca achei que veria um sacerdote da preservação aqui. E o sacerdote que chegou continua falando:
Eu sou o peso na balança da retribuição. E ele se apresenta como Orvis. E o nome do grandão de cabelo branco é Corno, e da moça ao lado é a Petina. O protagonista diz que é um prazer conhecer todos eles. Eu sou um sacerdote que serve a deusa da preservação. Meu nome é Marnak. A ruiva diz que todos os sacerdotes do ensinamento estão aqui também. Marnak diz que isso é um alívio, pois isso significa que, mesmo se não for agora, ainda vou ter muitas chances de roubar a relíquia deles. O único problema é que, quando eu absorvo a divindade da relíquia, alguma divindade da corrupção está fadada a vazar. Marnak diz que tem que roubá-la de novo. Não sou um sacerdote da corrupção, mas um bandido da corrupção. Orvis diz que precisamos ir cumprimentar o Lorde rapidamente. Podemos conversar de verdade quando nos encontrarmos de novo. E eles vão embora cumprimentar o Lorde? A ruiva diz que a nossa guilda normalmente fornece abrigo para sacerdotes como eles por um preço baixo. Marnak pensa que a ruiva quer fazê-lo pagar por ontem. Ela diz que não tem motivos para fazer isso. Te permiti ficar aqui porque você é um sacerdote também. Marnak pensa claro que sim. A ruiva, entretanto, diz que tinha as próprias intenções em ajudá-lo. E, se possível, para evitar que a comida estrague. A ruiva chega perto do ouvido do protagonista e pergunta se o protagonista não poderia lançar uma bênção de preservação nela. Marnak, em choque, pergunta: por que você está sussurrando isso no meu ouvido? E a ruiva dá um sorrisinho. Alguém se aproxima e diz que parece que o protagonista e a ruiva se dão bem. Marnak olha e diz: você não foi com ele, sacerdote Cornu. Cornu disse que não tem escolha, por causa do meu povo. Muitos lordes do norte não têm uma boa impressão de mim. Cornu diz que apenas prestou o seu respeito. A ruiva fala: não acho que o Lord Tredon vá se importar com coisas como essa. Mesmo que ele pareça frio às vezes, ele é bom no trabalho. E ele é claro sobre separar o trabalho da sua vida pessoal. E já que tem muitas pessoas que o apoiam dentro de Gis, sugiro que você evite falar mal dele. Cornu fala que vai manter isso em mente. E ele pergunta se a ruiva pode dizer mais sobre o Lorde. Eles dão risada. Marnak diz: porém, por que você decidiu ir visitar o Lorde? Cornu diz que, na verdade, nós atualmente estamos seguindo a profecia que recebemos 10 anos atrás. O sacerdote Orvis achou que o fim do mundo escondido na casca da vida queria dizer que era um demônio. Marnak pergunta se eles estão aqui, por que achou que o Lorde era um demônio? Cornu fala claro que não. Orvis está meramente tentando checar por si mesmo, já que ele tem a habilidade de ver se alguém é um demônio ou não, usando a sua relíquia sagrada logo em seguida. O Lorde transformado em demônio aparece e uma explosão enorme acontece, e vemos o Lorde em sua forma demoníaca completa. Marnak já olha em direção à explosão. Vemos Oliver levantando seu martelo ao céu e exclamando: ó, balança da retribuição! Orvis dá um grito e lança um ataque devastador no demônio. O impacto do ataque foi gigantesco. Cornu diz que aquele é o martelo da punição do sacerdote Orvis. Parece que ele está lutando contra um demônio. Precisamos ajudar eles! Marnak manda ele ir na frente, pois vai estar logo atrás. O protagonista chama pela ruiva, que agora vemos que seu nome é Erin. Ela chama pelo padre Marnak, perguntando o que está acontecendo agora. Marnak abriu uma porta e perguntou: onde está? Erin não entende o que ele quis dizer. Então Marnak pega Erin no colo e pergunta: onde está o centro médico em que o loirinho está sendo tratado? Logo em seguida, Marnak se prepara e dá um salto. Ao cair no chão, ele começa a correr rapidamente. Ao longe, ouvimos gritos de socorro. Logo vemos Orvis lutando contra o demônio e um senhorzinho gritando para correr. E ainda diz: para ninguém ficar no seu caminho. Erin, apavorada, diz a Marnak sobre o monstro. O demônio dá um rugido bem alto e as pessoas dizem que o monstro está no centro da cidade. Marnak grita para ela esquecer isso e dizer onde o loirinho está. Erin aponta para a direção e diz que ele está lá. Marnak já fica preocupado. Chegando no centro médico, ele vê o loirinho dormindo tranquilamente. O protagonista já fica tranquilo e diz:
Que não pode deixar ele morrer num desastre como esse depois de mal conseguir salvar a sua vida? O protagonista joga o loirinho nos ombros. Marnak diz que não vai mais poder carregar a Eren nos braços, então pede para ela se segurar firme. Eren se agarra ao prota e diz que tudo bem. Marnak se prepara e dá um impulso monstruoso para frente. Eren fica impressionada e diz que conhece um atalho. O protagonista já pergunta onde, e ela diz que ele precisa seguir naquela direção. Aquela casa tem uma passagem secreta que leva para os arredores de Giz. Mas a porta está trancada. Marnak já chega metendo o pé na porta. Eren, toda coradinha, já dá um sorriso. O protagonista vai parando em grande estilo. Eren diz, francamente, Marnak, você realmente é muito forte. Marnak diz que se as coisas piorarem, era para ela fugir pela passagem. A Eren, preocupada, pergunta o que o protagonista vai fazer. Marnak diz que precisa voltar. Eren grita pelo protagonista, que já se prepara e começa a correr rapidamente. Chegando no local, Marnak fica assustado ao ver Cornu caído no chão com um ferimento grave. Cornu olha para o lado e diz: "É você, sacerdote Marnak." O protagonista já pensa, os ferimentos dele são muito profundos. "Não tem nada que eu possa fazer!" Marnak grita desesperadamente e pergunta: "Onde está o outro sacerdote que veio com você?" Cornu diz que Petina está morta. Marnak pergunta se tem algum jeito de derrotar o demônio. Cornu diz que a outra relíquia que trouxemos conosco é a Espada Branca, que o Orvis conseguiu enfiar na cabeça do demônio. Se você pegar a espada e conseguir enfiá-la direto no cérebro daquela coisa, o demônio morrerá. Logo em seguida, Cornu morre em combate. Marnak olha para ele e já começa a dizer: "Ó, deusa da corrupção, eu vou coletar a divindade deste homem." Vemos que o protagonista recebeu 100 de divindade. Já voltamos para Orvis, gritando e lançando um ataque esmagador. O demônio ruge de dor, mas logo ele tenta acertá-lo com sua cauda. Marnak salta em direção ao demônio e diz que essa é a sua chance, cravando sua espada no monstro. Oliver continua atacando loucamente. Marnak de repente percebe algo. O demônio se prepara e grita: "Giro da morte!", jogando Orvis e o prota para longe. Marnak bate no chão violentamente. Logo vemos o protagonista caído no chão, mas ele diz para sua deusa que está bem. Bom, aqui eu acho que a deusa falou alguma coisa com o prota, mas não é mostrado, e ele respondeu sim. Em seguida, ele diz: "Você disse que as bênçãos seguem os desastres." Marnak dá uma risada e olha para o lado onde tem uma relíquia, e diz que foi uma reviravolta interessante. Ele pega a relíquia e aproxima do peito, dizendo: "Ó, minha deusa, eu te darei outra relíquia sagrada. Então, por favor, me dê uma nova autoridade. Libere o seu selo, ó minha deusa." Logo vemos a relíquia e Marnak diz: "Parece que toda relíquia sagrada tem divindade suficiente para uma autoridade." Marnak coleta a relíquia, que tinha 11.000 de divindade. Ele dá um sorriso e diz que outro selo foi liberado. E ele pergunta para a deusa se ela poderia dizer o que mudou. Bom, ela fala com o protagonista, e ele pergunta se isso é verdade. A deusa se distancia dele, e Marnak diz: "Fico feliz que você consiga me apoiar de um lugar tão distante, mas não acha que, comparada a desfazer o selo de uma relíquia sagrada, isso é muito pouco?" A deusa parece que ficou irritada com o comentário do prota. Marnak diz que está cheio de alegria pelo seu crescimento. Não fique chateada. O protagonista diz: "Já que não estamos exatamente na melhor das situações, vou parar de brincar com você, por enquanto." Em seguida, o prota fala: "Ó deusa da corrupção, eu te ofereço 10.000 de divindade. Por favor, me dê uma autoridade." Marnak dá um sorriso e diz: "Então foi isso que eu peguei. O texto da corrupção. Os efeitos dessa habilidade são simples, mas mesmo assim, poderosos. No momento em que o texto da corrupção é ativado,
Tatuagens metafísicas verde escuras vão aparecer por todo o meu corpo e ampliarão minhas capacidades físicas. Não é uma autoridade tão ruim. Ela será bem útil nessa situação. Bom, parece que as minhas pernas esmagadas finalmente se curaram. Marnak olha para o lado e vê Orvis já sem vida caído no chão. O protagonista diz: parece que caímos ao mesmo tempo. Descanse em paz, Orvis. Marnak já fala: ó deusa da corrupção, eu vou coletar a divindade deste corpo. Vemos o demônio rugindo e Marnak já vê toda essa destruição. Ele pensa que isso parece estranho. As pessoas que trouxeram a fúria do demônio eram sacerdotes da seita do ensinamento. Mas mesmo que todos os sacerdotes já tenham morrido, o demônio continua correndo desesperado assim por algum motivo. Achei que os demônios não eram seres semelhantes a bestas que só seguem os seus instintos. Marnak diz para sua deusa que as coisas ficarão um pouco agitadas. Então, segure firme no meu bolso, por favor. Logo vemos Marnak correndo em direção ao demônio. Ele ativa sua habilidade dando um impulso em direção ao demônio, que logo o vê, mas recebe um ataque em cheio do prota. O demônio revida atacando com a cauda. Marnak desvia do ataque e avista a espada. Logo o protagonista percebe que o demônio está inclinando o corpo. Marnak diz que o demônio pretende rolar mais uma vez. Mas Marnak diz que já era o que ele estava esperando. Deslizando por debaixo do demônio, o prota diz que o mesmo movimento não iria funcionar duas vezes. Ao longe, vemos a explosão do impacto que destrói tudo pelo caminho. Marnak, em seguida, vomitava sangue e diz: parece que está progredindo mais rápido do que eu imaginava. Vemos o monstro caído no chão e o protagonista dizendo: quando uso a habilidade texto da corrupção, meu corpo começa a apodrecer de dentro para fora. Se o demônio continuar resistindo, a corrupção vai vazar para fora do meu corpo e eu estarei acabado. Não posso perder tempo. O protagonista salta em direção à espada. Ao pegar a espada, ele lembra das falas de Cornu dizendo: a espada branca que o sacerdote Orvis conseguiu enfiar na cabeça do demônio. Se você conseguir enfiar a espada direto no cérebro dele, o demônio morrerá. Marnak dá um sorriso e diz: desperte, Lord Tredon. Em seguida, o demônio abre os olhos e o prota dá um ataque colossal no demônio. O ataque é tão forte que todas as pessoas da cidade ficam assustadas. Em seguida, vemos o Lorde caído no chão, só o bagaço. Marnak, sorridente, pergunta se ele está acordado. O Lorde, sorrindo, diz: francamente, encontrar você foi a maior bênção que eu poderia esperar. O prota diz que não há necessidade disso. Isso tudo aconteceu porque essa espada estava suprimindo sua mente. Então, o que me diz? De me pagar 2 moedas de ouro. O Lorde dá um sorriso, pega na mão do protagonista e diz que isso com certeza vale bem mais do que 2 moedas de ouro.